Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, amém? Que Deus nos ilumine, que nós possamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Nós estamos no módulo 4. Vamos entrar no módulo 4 e hoje nós vamos falar sobre maturidade espiritual, primeira aula. Personalidade do homem, amém? Deus, eu te peço agora que vá ao encontro, meu Pai querido, de cada aluno que está assistindo essa aula. O Senhor conhece o interior de cada um, a necessidade de cada um. E realmente quem cada um é, Senhor. Coloca tuas mãos poderosas sobre cada um deles em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós vamos começar assim, ó. O que é um indivíduo, né? Porque nós somos indivíduos, cada um tem a sua personalidade, não é mesmo? Eu tenho a minha, vocês têm a de vocês. Mas o que é um indivíduo? Um indivíduo é um conjunto do que eu penso, do que eu julgo, do que eu sinto, do que eu valorizo, do que eu estimo, do que eu amo, do que eu temo, do que eu me comprometo, espero, acredito. Ou seja, uma personalidade, ela é determinada por fatores. E quais são esses fatores? Genéticos, que são os temperamentos que vêm de alguém, né? E ambientais, que é o caráter, né? Que é formado dependendo do ambiente que você vive, do lugar que você vive. Então, nós temos a nossa personalidade formada, determinada por fatores, tanto genéticos, que são o nosso temperamento, como ambientais, que é o nosso caráter, que é formado quando nós vamos crescendo ali naquele ambiente. Amém? Temperamento, né? O que é temperamento? Temperamento é um aspecto da nossa personalidade representado pelas particularidades do indivíduo, né? E o que é indivíduo? Indivíduo é o quê? É um conjunto do que eu penso, do que eu julgo, do que eu acho, do que eu quero, do que eu amo, amém? Ligadas à forma do comportamento, principalmente ligadas à afetividade, atividade e atenção. Nós nascemos com um determinado temperamento, correto? Eu nasci com o meu, você nasceu com o seu. Nós herdamos isso dos nossos pais, como eu acabei de dizer ali. Temperamento vem da genética, né? Dos nossos antepassados, amém? Suas características, e por isso o temperamento, ele não pode ser mudado. Ele não pode, mas ele pode ser o quê? Controlado. Só que nós fazemos isso quando nós atingimos a maturidade espiritual. E como nós vamos conseguir atingir essa maturidade espiritual? Quando aceitamos a Jesus, nós devemos deixar o Espírito Santo de Deus nos disciplinar, nos controlar, nos orientar, nos dirigir. Controlar o nosso temperamento. Amém? O nosso temperamento, meus amados alunos, ele explica o nosso comportamento, né? O nosso temperamento é a parte permanente da minha e da sua vida. Vai nos acompanhar para sempre enquanto nós vivermos nessa terra. Por isso, nós devemos pedir que o Espírito Santo tome o controle das nossas vidas. Quando nós entendemos, quando nós aceitamos Jesus, nós precisamos entregar o nosso temperamento nas mãos do Senhor. Imagina eu sem o controle do Espírito Santo. Meu Deus, misericórdia. E existem 4 tipos de temperamento: o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático, tá? Eu não vou ler todos aqui, defeitos e qualidades, porque senão vai demorar muito essa aula. Mas eu quero dizer para vocês que todos esses tipos, esses 4 temperamentos aqui, eles têm defeitos e qualidades. Todos os tipos do temperamento são dotados de pontos positivos e de pontos negativos. E ninguém é constituído somente de um temperamento. Ah, eu sou só colérica ou eu só sou sanguínea. Não. Alguns têm a mistura de 2, 3 ou até 4 tipos. Cada um
pouquinho, né? É importante que cada um saiba qual é o seu temperamento. Por exemplo, eu sou colérica com sanguíneo. Eu tenho os dois, né? Então eu sei que tem coisas no sanguíneo, né? Por exemplo, o sanguíneo, ele é inseguro. Eu peço o que ao Espírito Santo? Para ele controlar, para ele trazer segurança no meu dia a dia, na minha vida. O sanguíneo, ele é indisciplinado. E eu peço Deus para trazer o controle da disciplina na minha vida. Amém? O colérico, ele tem várias coisas aqui. Ele é impaciente, né? Ele é autossuficiente, ele se resolve sozinho. Tudo isso o Senhor vai nos trazendo o temperamento equilibrado, amém? Então é importante que cada um saiba qual é o seu temperamento para desfrutar dos pontos positivos e pedir que o Espírito Santo nos ajude a controlar os nossos pontos negativos. Olha que maravilha quando nós temos o Espírito Santo de Deus. Principalmente nós que estamos na casa do Senhor. Principalmente você que está tendo aula, que você hoje está sabendo sobre os temperamentos, controlado pelo Espírito Santo de Deus, para servirmos de exemplos, para sermos um canal de bênçãos na vida dos demais irmãos da igreja. Amém? Para podermos ganhar vidas, né? Nós precisamos de ter o nosso temperamento controlado. E esse temperamento, ele só pode ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Porque eu quero dizer para vocês que cada vez que nós cedemos um ponto negativo nosso, do nosso temperamento, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus, né? E lá em Efésios 4, 30, 32 diz assim, ó: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. Antes sede bondosos um para com os outros, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, 30, 32 diz isso. Sabe? Lá em 1 Tessalonicenses 5, 15, 19 diz: evitai que alguém retribua outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito Santo. Então, quando nós não estamos trazendo o Espírito Santo para a nossa vida, para nos trazer o controle, o equilíbrio, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Amém? Quando nós permitimos que o Espírito Santo controle o nosso temperamento, muitas coisas mudam em nossas vidas. Porque nós temos o antes e nós temos o depois. O antes, falar de mim como exemplo, vida carnal, medrosa, tímida, vida egoísta, egocêntrica, coração rancoroso, vida escravizada pelo pecado, atitudes loucas e duvidosas, pagar o mal com o mal. Eu dizia, sabe o quê? Olho por olho, dente por dente. É assim que eu falava quando as pessoas me magoavam. Contenda, ciúme, inveja, coração abatido, murmurações, espírito angustiado. Isso é o antes. É o antes, é quando nós temos falta do Espírito Santo na nossa vida, quando nós estamos imaturos espiritualmente. Agora, quando nós temos maturidade espiritual e deixamos o Espírito Santo de Deus conduzir a nossa vida, tomar o controle do nosso temperamento, olha o depois. Ou antes eu li, agora olha o depois. Vida espiritual, testemunha corajosa, intérprete. Olha eu aqui falando com vocês. Vida cristocêntrica, coração repleto de amor e perdão, vida dominada pela graça divina, bom senso e prudência, pagar mal com bem, paz, benignidade e altruísmo. Altruísmo é amor desinteressado. Coração alegre, gratidão, vestes de louvor. Aleluia, amém. Nós precisamos entender que quando nós aceitamos Jesus, o nosso espírito vivifica. E como ele vem de Deus, ele não tem imperfeições. O Espírito Santo de Deus passa a habitar no nosso espírito. Amém? Que é perfeito. Nós temos que lembrar que o Espírito Santo é perfeito. Olha o que Jesus disse assim, ó: queria para o Pai e nos mandaria um consolador. Portanto, é o Espírito Santo que habita em mim e habita em você. Mas Deus,
Pai e Deus Filho também se fazem presentes através do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo continua o mesmo, mas a nossa alma precisa ser tratada. Eu continuo do mesmo jeito, mas a minha alma ela precisa ser tratada todos os dias, constantemente. Por isso que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Nós temos que fazer de tudo para deixar o Espírito Santo no controle da nossa vida. Amém? O caráter, ele é formado com o decorrer da vida, através do ambiente, aquilo que eu falei ali para vocês, através do ambiente que eu vivo, da sociedade, da cultura em que nós vivemos. E nós passamos por determinadas situações que faz ele aflorar, faz o nosso caráter mudar. Por isso que ele deve ser aniquilado, amém? Para que um novo caráter, o caráter de Cristo, seja formado em mim e em você. Para isso é necessário crermos na palavra de Deus, porque Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia ela nos incita a ter fé, e o resultado da nossa fé é salvação da nossa alma. Amém? Amém, amados? A palavra de Deus diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você tem experimentado a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Então, chegou a hora de você experimentar. Entrega ao Espírito Santo o domínio do seu temperamento e o domínio do seu caráter. Amém? Lá em Tito e Timóteo, Paulo dá várias orientações aos dois, sabe? A respeito de como eles deviam viver, de como eles se deviam portar, relacionar-se com os outros, conduzir as suas finanças. E essas orientações servem para mim e para você nos dias de hoje. Amém? Olha só, portanto é necessário que a nossa alma seja quebrada para que o Espírito Santo venha fluir e do nosso interior jorre rios de água viva. Então nós precisamos andar dentro daquilo que Deus tem para mim e para você. Como deve ser um caráter de um cristão? O cristão ele deve conduzir-se em santidade. Gente, Arlita, é tão difícil conduzir em santidade? Não é. Se você coloca uma disciplina no seu dia, no seu cotidiano. Todos os dias você vai tirar de 15 a 20 minutos para ler a palavra, para orar, falar com o Senhor e entregar, ainda louvar ao Senhor. Isso chama-se disciplina, isso chama querer, isso chama força de vontade, isso se chama ousadia. E o cristão deve se conduzir em santidade. Amém? Primeiro, ele tem que ter uma boa reputação. Eu não vou ler tudo aqui para vocês, senão vai demorar muito. Segundo, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Sabe? Olha o que diz em Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como você vai encher do Espírito Santo se você não busca? Se você não lê? Se você não se aproxima de Deus? Ser sábio. Sabe? Tiago 1:5 diz isso. Se porém algum de vós necessita sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improspera. E ser-lhes a concedida, e será concedida. Prudência. Amém? O caráter do cristão, prudência. Tardio para falar e pronto para ouvir. Irrepreensível. Marido de uma só mulher. Fiel. Ter filhos cristãos criados sobre disciplina do Senhor. Humildade. Não arrogante. Tudo isso tem nos versículos da palavra do Senhor. Não iracundo. O que é iracundo? Furioso, irado. Pessoa que está sempre irada. Fala que é cristão, mas meu Deus, misericórdia. O irmão vai falar com ele, ele está querendo bater no irmão. Não violento. Não ganancioso. Não chegado à bebida. Sem vícios. Hospitaleiro. Que tenha domínio sobre si mesmo. Que honre o matrimônio.
Seja pegada à palavra de Deus. Amém. Olha o que diz Salmo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso que eu acabei de falar com vocês. Aquele que é cristão de verdade, aquele que está na escola de princípios e quer ter um crescimento, e quer ter maturidade espiritual, e quer entregar ao Senhor o controle, o domínio do seu dia, da sua vida, do seu trabalho, das suas conquistas, até mesmo das suas tristezas, que às vezes acontecem no decorrer do nosso caminhar. Mas se você está disposto, e se você tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite, meu irmão, minha irmã, meus alunos, não tem como você não vencer as lutas do dia a dia. Eu sou testemunho vivo na vida de vocês. Arlita é sanguínea e colérica. Arlita, arrogante, chata, prepotente, autossuficiente. Hoje a Arlita é outra pessoa, gosta de servir na casa do Senhor, medito na lei do Senhor dia e de noite. Estou novamente lendo a Bíblia, já estou quase acabando, porque nós estamos quase no final do ano. Mas amém, glórias a Deus. Nós devemos procurar atingir a estatura do varão perfeito, para que a vida flua dentro de nós. Amém. Nós precisamos procurar isso. Nós não podemos ficar vulneráveis às coisas que Satanás nos oferece. Hoje eu estou ouvindo a palavra, amanhã eu não quero mais a palavra. Amanhã eu já mudei de opinião. Não. Amém. A palavra de Deus cita como exemplo aqui, colérico Paulo, sanguíneo Pedro, fleumático Abraão, melancólico Moisés. Eu quero dizer para vocês que todos esses homens tinham defeitos, e todos esses homens tinham qualidade, e Deus os usou poderosamente com seus defeitos e com suas qualidades. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus quer te usar com os seus defeitos e com as suas qualidades. O Senhor, Ele quer te honrar, mas o Senhor precisa que você procure orientações dentro da palavra dele, ouvindo, praticando, entendendo, amém? Sujeitando a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Sujeitai a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando você sujeita a Deus, você está meditando na palavra dia e noite. Quando você sujeita a Deus, você vai nos cultos. Quando você sujeita a Deus, você fica contando os minutos para o dia do seu GR. Quando você sujeita a Deus, você ama as pessoas sem interesse algum. Quando você sujeita a Deus, você não é egocêntrico, você não pensa somente em você mais, você pensa nas pessoas que estão à sua volta. Sabe por quê? Porque você está buscando a estatura do varão perfeito. Você está buscando uma aliança com o grande eu sou, aquele que era, que é e que há de vir. Você está trazendo o seu temperamento e o seu caráter no domínio do Espírito Santo de Deus. Aleluias. E é isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Que o nosso temperamento e o nosso caráter seja moldado nas características de Jesus. Nós temos Jesus como exemplo. Amém? Que nós possamos ter entendido hoje sobre a personalidade do homem e sobre os 4 tipos de temperamento que existe. Amém? O sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Eu estou mostrando para vocês esse livro que chama Temperamentos Transformados, do Tim LaHaye. Eu ganhei esse livro de uma amiga em 2005, 2005. Eu li e reli. Aqui tem coisas maravilhosas nesse livro. E eu estou indicando para vocês. De repente vocês até conseguem na internet, não sei. Mas busque ler esse livro para acrescentar na vida de vocês, para que vocês possam entender, para que vocês possam conhecer qual é verdadeiramente o seu temperamento. Porque o primeiro passo, você precisa conhecer o seu temperamento. Amém? O primeiro passo, você precisa conhecer, descobrir qual o temperamento predominante em sua personalidade. O segundo passo, você precisa saber quais são os seus pontos positivos e negativos. E o terceiro passo, considerar o modo pelo qual o Espírito Santo
pode te ajudar a controlar os seus pontos negativos. É isso que eu fiz. Por isso que eu sou uma nova criatura, esperando a vinda do Senhor. Amém? E nós precisamos cada vez mais diminuir os nossos pontos negativos para que os nossos pontos positivos possam aparecer. Então eu dei aqui os 3 passos que para você começar a entender. Descobrir qual é o seu temperamento predominante em sua personalidade, saber quais são os seus pontos positivos e negativos e considerar o modo pelo qual o Espírito Santo pode te ajudar a controlar os seus pontos negativos. Um beijo no coração e fica com Deus. Senhor, eu abençoo cada aluno. Senhor, querido, que essa aula possa, Pai querido, penetrar na mente, no coração e que haja entendimento, Senhor. Que eles possam buscar, meu Pai querido, a estatura do varão perfeito, como eu acabei de dizer aqui, meu Pai. E que o caráter e que o temperamento deles possam ser moldados pelo Espírito Santo de Deus e não pelo sistema do mundo, mas pelo sistema de Deus, o grande eu sou. Eu os abençoo com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e me mandem um ok